Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Espero que todos vocês, suas famílias, seus amigos, todos vocês estejam bem. Esse vídeo é um vídeo bem simples, didático, diga-se de passagem. Vou ajustar meu ângulo da câmera aqui, eu acho que minha tela está meio torta. Um vídeo bem didático, bem simples, para você entender como pastores adventistas são mentirosos. E é fácil de provar, bem fácil. Então, esse vídeo aqui é bem didático, principalmente para adventistas do sétimo dia, galerinha sincera, galera do Caleb, desbravador, pessoal que é ancião de igreja, pessoal que acabou de se batizar na igreja adventista e, infelizmente, começou a sua jornada de ser enganado, né, todos os sábados. Então, vídeo rápido para mostrar como o pastor adventista mente em qualquer lugar, na frente das câmeras, no telefone, no WhatsApp, ele vai mentir, tá? Então, vou colocar aqui um vídeo rápido para você entender qual o contexto. E esse vídeo tem várias partes, então eu vou parar o vídeo em alguns momentos, você vai ver uma repetição do vídeo, e aí em seguida você vai ver por que o Leandro Quadros está mentindo, mais uma vez, para você e para sua família. E logo volto a dizer sempre, o seu dízimo e as suas ofertas sustentam mentiras. Esse é mais um exemplo e mais uma prova disso, ok? Então vamos lá para o nosso vídeo e você vai ver na tela para você. Esse aqui é um debate entre um pastor batista e o Leandro Quadros dentro do Vejam Só. Vejam só que diga-se de passagem, o moderador do Vejam Só, ele é um fã inveterado do adventismo, ele defende os adventistas e se precisar, ele bate nos evangélicos, nos pastores evangélicos para defender o adventista. Diga-se de passagem, tá? Mas é um outro assunto. O canal Vejam Só e os seus representantes, eu não sei se andam representando muito bem o cristianismo, né? Aderindo e defendendo sectários e hereges. Mas fica para um próximo vídeo. Vamos lá. Esse aqui é um pastor batista fazendo questões e fazendo pontos muito importantes com relação ao adventismo. Vamos para o vídeo. Talvez a pergunta que eu faria para o Leandro Quadros é se Ellen White ensinasse algo diferente ou se ela pode estar errado nessa questão. Parece que o grau dela, que os adventistas chamam de pequena luz, determina bastante a leitura do texto. Será que um adventista leria o texto bíblico diferente daquilo que Ellen White propôs? Parece que isso determina a leitura deles, né? Em vez de deixar o texto bíblico falar por si só. O senhor vai querer responder a pergunta? Gostaria sim. Uhum. Antes, veja, primeiramente, nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa, né? Nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa, né? Nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa, né? E aí mostra mais uma vez a mentira, né, do pastor adventista, basicamente. Ellen White, a gente precisa de Ellen White. Nós não precisamos de Ellen White. Então tá bom. Estou aqui na frente com vocês, aqui, vou mostrar aqui na tela rapidamente um livro, uma capa aqui, ó. Livro de discipulado. E aqui eu vou colocar, cadê a câmera? Bem aqui. Vou colocar aqui bem para vocês, aqui perto, ó. Recurso para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um guia de recursos para os membros. A Igreja Adventista imprimiu isso, aqui é o oficial da igreja, ó. Review Herald, ok? Tá aqui. Deixa eu ver se eu pego. Vou abrir mais uma vez, porque às vezes o pessoal acha que a gente tá aqui mostrando livros falsos, ó. Tá aqui, ó. Loginho da igreja. Tudo aqui. Perceberam, né? Livro da Igreja Adventista. Aqui, ó. O loginho também aqui, ó. Então, beleza. Vou mostrar um trecho desse livro aqui. Livro para os membros. Tá? Então, o Leandro Quadros, ele mente para você, falando assim, não, a gente precisa de Ellen White. Tá bom. Vamos lá. Texto aqui da página 22 desse livro. Ok? Diz o seguinte, a Bíblia e somente a Bíblia. Lembra da conversa do Sola Escritura, né? Da Igreja Adventista. A pergunta é, mas se estudarmos a Bíblia, alguém pode perguntar, por que precisamos estudar qualquer outra coisa? A Bíblia não é tudo o que precisamos? É uma pergunta justificável, né? Por que eu preciso de Ellen White? Eu não posso só ficar com a Bíblia, só com a palavra de Deus? A Igreja Adventista responde. Embora essa pergunta dê uma aparência de fidelidade às Escrituras, na verdade, essa pergunta, ela a nega. Agora, como é que você está negando as Escrituras simplesmente perguntando por que eu preciso de outra coisa senão a palavra de Deus e as Escrituras? Por que eu preciso de outra coisa? Né?
E aí continua. Pois é a própria Bíblia que revela a lei e os profetas trabalhando em conjunto ao longo da história. É a própria Bíblia que nos exorta a testar as afirmações atuais. Presta bem atenção nessa parte. Afirmações atuais, no caso Ellen White, sobre o dom profético e aceitar aquelas que são genuínas. E é a própria Bíblia que nos diz que o dom de profecia seria uma característica da igreja dos últimos dias. Em outras palavras, lemos os escritos de um profeta moderno, no caso o profeta moderno, você sabe de quem eles estão falando, né? Porque a Bíblia nos diz para fazê-lo. Então, Ellen White, a igreja está falando, Ellen White, nós lemos Ellen White, nós temos Ellen White, nós confiamos em Ellen White, porque a Bíblia está mandando que nós criamos em Ellen White. A Bíblia está pedindo isso. Então a Bíblia não é suficiente. A Bíblia somente não é suficiente. Precisamos da Bíblia e do profeta moderno para conseguirmos ter uma visão, uma perspectiva melhor do que é a mensagem, do que é a revelação de Deus. Leandro Quadros, adventista, ancião, diácono, secretária, ministro de departamento, diretor, obreiro, presidente de associação, está aqui, ó. Está aqui, ó. Essa porcaria aqui, esse lixo, está dizendo, mais uma vez, que a Bíblia não é suficiente. Ainda dizendo que a Bíblia manda você ler Ellen White. A Bíblia te manda ler um profeta moderno. E o profeta moderno vai ter revelações. Revelações a mais, além da palavra de Deus. Como diz é Cecílio o nome dele, né? O pastorzinho lá que fala que a Ellen White expandiu. Ela vem para expandir a palavra de Deus. Muito bem. Então esse aqui é o primeiro ponto. Então, como diz o Leandro Quadros, não, eles não precisam de Ellen White. Ou seja, no livro do membro, para o membro, instruções da igreja para o membro, está dizendo a Bíblia não é suficiente, somente a Bíblia. E se você perguntar, mas eu não posso só ler a Bíblia, está escrito aqui. Essa pergunta, ela dá uma aparência de fidelidade às Escrituras, mas na verdade está negando as Escrituras. Se você questionar, se você quiser usar só a Bíblia, você está negando as Escrituras. Ok? Você precisa de um profeta moderno. Vamos para um outro ponto. Vou tocar um vídeo aqui, que é um vídeo oficial da Igreja Adventista, da Conferência Geral, voto de manifestação de confiança nos escritos de Ellen White. Eu quero que você preste bastante atenção nesse trecho que eles vão ler, para que serve os escritos de Ellen White, ok? Para que serve? Volto a dizer, pastor adventista mente na cara dura, ok? Olha isso que dentro da Conferência Geral, isso é dentro da conferência, da maior conferência da Igreja Adventista no mundo. Esse é o voto que eles tomaram sobre Ellen White. Dá uma ouvida nessa palhaçada. Acreditamos que os escritos de Ellen G. White foram inspirados pelo Espírito Santo, são centrados em Cristo e baseados na Bíblia. Em vez de substituir as Escrituras, eles elevam seu caráter normativo, protegem a Igreja de todos os ventos de doutrina e oferecem um guia inspirado para as passagens bíblicas. Protegem a igreja de todos os ventos de doutrina e oferecem um guia inspirado para as passagens bíblicas, sem esgotar seu significado ou impedir estudos posteriores. Eles também nos ajudam a superar a tendência humana de aceitar da Bíblia o que gostamos e distorcer ou desconsiderar o que não gostamos. Eles também nos ajudam a superar a tendência humana de aceitar da Bíblia o que gostamos e distorcer ou desconsiderar o que não gostamos. Ou seja, o texto está aí na frente, o voto foi tomado dentro da Conferência Geral. Qual é esse voto? Cremos que os escritos de Ellen White foram inspirados pelo Espírito Santo e são centrados em Cristo e baseados na Bíblia. Logo, logo você vai ver quão baseados na Bíblia eles são. Em vez de substituir as Escrituras, eles elevam seu caráter normativo e, olha, presta atenção nesse termo, protegem a igreja de todo vento de doutrina e oferecem um guia inspirado. Opa, o guia inspirado. Então você precisa de um guia inspirado no topo, em cima da Bíblia. Volta aqui, ó, nesse livro aqui. Volta nesse livro. Só a Bíblia não é suficiente. Então você precisa da Bíblia, mais o tal do profeta moderno, que é Ellen White, na cabeça deles. Para quê? Para proteger a igreja de todo o vento de doutrina e oferecer o quê? Um guia inspirado para as passagens bíblicas, sem esgotar seu significado. Um guia inspirado. Então você olha para a Bíblia
E para você entender, você precisa de um guia inspirado. Quem é esse guia? Ellen White. Ou impedir um estudo mais aprofundado, ou seja, você pode ainda ter mais revelações através do espírito de profecia chamado Ellen White. Continua. Eles também nos ajudam a superar a tendência humana de aceitar da Bíblia o que gostamos e distorcer ou desprezar o que não gostamos. Ou seja, é um termômetro, é uma bússola. Os escritos de Ellen White são uma bússola para a igreja adventista para evitar que você não distorça o que está escrito na Bíblia, para que você não despreze o que você não gosta ou para não utilizar da sua tendência humana em aceitar da Bíblia aquilo que vem na sua cabeça, ou seja, doutrinas de outras igrejas ou a compreensão pura e somente da palavra de Deus não é suficiente para que você tenha uma compreensão da Bíblia e da revelação divina. Você precisa de um guia inspirado, como eles dizem aqui, são centrados na Bíblia, oferecem um guia inspirado nessa segunda parte vermelha que está na sua tela. Mais uma vez, pastores adventistas mentem na sua cara. Vamos para o próximo. Próximo texto importante, vamos lá. Crença fundamental da igreja adventista. Está aqui, ó. Crença número 18. Como eles consideram os escritos de Ellen White? Está aqui, olha. Como mensageira do Senhor, em amarelo, seus escritos são o quê? Contínua e autorizada fonte de quê? De verdade. Ou seja, o que é a palavra de Deus com Ellen White? A palavra de Deus é a verdade, mas a palavra de Ellen White, os escritos de Ellen White, são a autorizada fonte de verdade. Próximo. Conselho Mundial olha para os Adventistas, sétimo dia, Advent Review in Sabbath Herald, 30 de março de 1967. O que diz lá? Revista Oficial da Igreja. Embora os Adventistas, sétimo dia, não considerem os escritos de Ellen White como um acréscimo moderno ao cano das Escrituras, que seria uma vergonha ainda maior, né? Um vexame ainda maior, reconhecemos nele a mesma qualidade e grau de inspiração dos escritos da Bíblia e consideramos sua autoridade de ensino seja igual à da Bíblia para os Adventistas, sétimo dia. Próximo. Então nós acreditamos que a senhora White foi uma profetisa para a Igreja de Cristo hoje, e assim como as mensagens dos profetas foram recebidas nos tempos antigos, suas mensagens devem ser recebidas no tempo presente. Francisco Wilcox. Revista Oficial da Igreja. Mais um texto. Acreditamos que a revelação e a inspiração da Bíblia e dos escritos de Ellen White são de igual qualidade. A superintendência do Espírito Santo foi tão cuidadosa e meticulosa em um caso na Bíblia quanto no outro em Ellen White. Essa é a visão da igreja. Essa é a visão da igreja. O Ronnie Graybill. Ronnie Graybill, que, diga-se de passagem, já está conseguindo se libertar de Ellen White. Tá indo bem, tá indo bem. Mais uma. Ele diz o seguinte aqui, vou repetir o que o Leandro Quadros fala aqui, mais uma vez o vídeo dele para vocês. Antes, veja, primeiramente, nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa, né? Nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa, né? Não precisam. Não precisam de Ellen White para defender nenhuma doutrina. Vamos lá então. 1842, o retorno imediato de Cristo. O movimento adventista se originou a partir do movimento millerita que enfatizava o iminente retorno de Cristo. Ellen White e sua família aceitaram os ensinamentos de William Miller como metodistas e se juntaram ao movimento millerita. Foi nesse contexto que Ellen White afirmou ter o sonho onde Jesus lhe disse para não temer. Esse episódio foi interpretado por líderes adventistas como uma evidência de que Deus a havia escolhido para uma missão especial. Preste atenção, em 1843 e 1851, ela afirmou ter sido mostrada por Deus o dia e a hora do retorno de Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui. Esse período coincidiu com a doutrina da porta fechada e um pequeno grupo de adventistas acreditavam que a salvação estava encerrada para eles e que não havia, para todos aqueles que não haviam aceitado a mensagem millerita. Outras falsas profecias desse mesmo período. Qualquer pessoa que deixasse o grupo adventista estava condenada, perderia a salvação. O tempo havia terminado e a salvação já não era possível, porta fechada, e os adventistas não deveriam orar pelos perdidos, pois Jesus já não intercedia pelos perdidos. Tudo isso é Ellen White, vocês já viram nesse canal. Tudo isso é a visão de Ellen White, 1842. Então Deus falou para ela o dia e a hora do retorno de Cristo e não havia mais salvação. Toda essa palhaçada defendida pelo Leandro Quadros. Próxima.
Espírito da profecia. Quando é que o espírito da profecia foi definido? Após o grande desapontamento de 1844, 22 de outubro de 1844, Ellen White teve a sua primeira visão formal em dezembro daquele ano, chamada Visão do Caminho. Foi esse episódio que estabeleceu sua posição como suposta mensageira de Deus e profetisa dos últimos dias, mantendo o movimento unido. Embora o Adventismo rejeite os dons carismáticos até hoje, abriram uma exceção para Ellen White, que ficava rolando no chão, entrando em quartos escuros, ficando com mulheres, com homens, etc., dentro daquela bagunça que você já conhece aqui no canal. Então, essa bagunça nessa bagunça ela foi aceita e colocada como a mensageira de Deus pela Igreja de 27º dia. A Igreja afirma que a crença em suas visões é opcional, mas na realidade sua aceitação é obrigatória. Ela é codificada na crença fundamental 18, você acabou de ver, dos 28 fundamentos adventistas. Assim, sua autoridade profética se tornou um pilar essencial para o adventismo. Aí, quando nasce o espírito de profecia, a suposta, né, espiritualista Ellen White como profetisa dos adventistas. Por exemplo, a doutrina do sábado, os adventistas aprenderam com os batismos sétimo dia antes de Ellen White. Que existe até hoje. Que existe até hoje. Por exemplo, a doutrina do sábado, os adventistas aprenderam com os batismos sétimo dia antes de Ellen White. Que existe até hoje. Que existe até hoje. Olha isso que absurdo. Então, ele defende que a crença do sábado foi aprendida com os batistas do sétimo dia. A crença adventista do sábado, como é hoje, como foi desenvolvida a partir de 1845, é um vexame diante do que eles aprenderam com os batistas do sétimo dia. Os batistas do sétimo dia não possuem o sábado como selo de Deus, o sábado não é motor de salvação, o sábado não separa justos de ímpios, o sábado não é um ponto que carrega você para a vida eterna com Deus. O sábado não possui esse papel. O sábado é um dia de descanso separado para você adorar a Deus. Não tem ponto salvífico, não tem ponto de salvação, não é algo pelo qual você vai ser julgado, não é ligado a decretos dominicais e nada dessa bagunça. Então o Adventismo do sétimo dia pegou a doutrina do sábado dos batistas do sétimo dia, jogou um balde de água suja em cima da doutrina, misturou e apresentou como sendo a verdade revelada para a igreja remanescente. Essa é a verdade do que o Adventismo fez com a doutrina dos batistas do sétimo dia. Agora, embora o sábado, como estou lendo aqui no texto, já fosse observado pelos batistas do sétimo dia há séculos, sua introdução no Adventismo veio através da influência de Rachel Preston, que convenceu o pastor metodista Frederick Wheeler a aceitar a doutrina. Wheeler influenciou Thomas Preble, que escreveu sobre o sábado. Joseph Bates leu esse artigo e passou a observar o sábado. Rachel Preble mais tarde rejeitou os adventistas e o sábado. Depois que líderes como Joseph Bates adotaram a doutrina, Ellen White aí sim afirmou ter tido uma visão que confirmava a validade do sábado. E para piorar, ela relatou que o quarto mandamento estava envolto em uma auréola de luz e que o sábado era o selo de Deus, um dos sinais da igreja remanescente do tempo do fim. Aliás, Ellen White fala que o sábado é o mandamento mais importante. Ellen White diz que o sábado é o mandamento mais importante que matar, mais importante do que roubar, mais importante do que obedecer seus pais, respeitar seu pai e sua mãe, mais importante do que não fazer esculturas, mais importante do que ter Deus acima de tudo. O sábado é mais importante. Isso foi Ellen White que disse. Agora, o mentiroso do Leandro Quadros vem falar que aprender o sábado adventista de hoje, o sábado de hoje não, de 1845, é o mesmo sábado defendido pelos batistas do sétimo dia. Uma pouca vergonha. Isso é uma safadeza que sai da boca do Leandro Quadros. Ok? Próximo. A doutrina da mortalidade condicional da alma também aprendemos com outras denominações religiosas. A doutrina da mortalidade condicional da alma também aprendemos com outras denominações religiosas. Vamos lá, qual que é a verdade dessa história da mortalidade da alma, estados dos mortos? Ellen White alegou ter recebido uma visão sobre a imortalidade da alma condicional e aniquilacionismo. As raízes dessa doutrina vêm de George Storrs, um pregador metodista que se tornou milerita. Ele adotou a crença de que os ímpios não sofrem tormento eterno, mas são destruídos. William Miller rejeitou essa doutrina, mas líderes como Ellen White, James White, Thiago White, no caso de Joseph Bates, foram influenciados por Storrs. Em sua visão, Ellen afirmou que as duas maiores heresias da época eram a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Segundo ela, essas doutrinas levariam rapidamente as pessoas à perdição. Isso demonstra a abordagem superficial do Adventismo sobre a natureza do homem e o mundo espiritual. Ou seja,
Ellen White veio com visão depois de receber a história da mortalidade da alma pelo George Storrs. Mesmo processo com o sábado. Recebe informação de fora, deturpa, visão, aprovada por Ellen White, agora se torna doutrina. Essa é a máquina de doutrinas da Igreja Adventista. A máquina de doutrinas da Igreja Adventista passa pelas visões de Ellen White. Mais uma evidência. Vamos lá. Outro ponto importante. Padrões de estilo de vida. Ou seja, todas as questões de estilo de vida do Adventismo não vieram da Bíblia? Óbvio que não. Muitas das proibições adventistas sobre vestuário, alimentação, entretenimento foram baseadas nas normas culturais do século XIX, reforçadas pelas alegadas visões de Ellen White. Entre as proibições impostas por Ellen White estavam o quê? Comportamentos e entretenimentos. Proibição de álcool, barbas, bicicleta, boliche, cartas, circos, danças, dominós, feira, futebol, jogos de azar, labor unions ou sindicatos, por exemplo, perfumes, maquiagens, masturbação, novelas, patinação, perfumes, tabaco, teatro e xadrez. Outras coisas, dieta de saúde, vegetarianismo para salvação, ok? Evitar temperos como pimentas ou outros tipos de temperos que ela menciona nos livros de saúde, evitar bebidas estimulantes como chá, café, qualquer coisa do gênero, considerar a saúde como um dever religioso. Muitos desses costumes foram derivados da crença errônea de força vital ou vitalismo, como nós já colocamos aqui, com relação aos extremismos dos conservadores do século XIX, que levava Ellen White a condenar, por exemplo, o uso de perucas, já falamos sobre isso, Renato Stenson, o maluco Renato Stenson, alegando que aqueciam o cérebro e causavam loucura, embora outras denominações tenham abandonado essa crença à medida que a ciência avançava, os adventistas mantiveram devido às supostas visões divinas de Ellen White. Ou seja, Ellen White infalível e inerrante. Isso é Ellen White. Próxima. Santuário Juízo Investigativo. Já falamos várias vezes de juízo investigativo, mas vale ressaltar. A doutrina do juízo investigativo foi normalizada por Joseph Bates em 1855, mas sua base surgiu antes. Em janeiro de 1846, Ellen White teve a chamada visão do santuário, na qual reinterpretou a falha do grande desapontamento de 1844. Inicialmente, os adventistas acreditavam que a porta de salvação havia se fechado, mas depois reformularam a crença alegando que Jesus havia entrado no santuário lugar santíssimo, no santíssimo lugar do santuário celestial para iniciar um julgamento investigativo. Já falamos sobre isso. Essa doutrina foi a solução encontrada para justificar a profecia falha de 1844, estabelecendo a crença de que Cristo não voltou à Terra porque ainda havia um processo de julgamento em andamento. Ou seja, esse é o ponto. Mas onde está o ponto de que isso é uma dependência das visões de Ellen White? Como que nós sabemos disso? Ela mesma disse. Está aqui, Mensagens Escolhidas, livro 1, página 206 e 207. Preste atenção. Ellen White dizendo: encontrei-me com eles, estudamos e oramos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos juntos até tarde da noite, e às vezes a noite toda orando por luz e entendimento e estudando a palavra. Vez após vez, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia a fim de conhecer seu significado e estar preparados para ensiná-la com poder, até o ponto, preste atenção, adventista, até o ponto em que chegavam no limite durante os estudos e diziam: não podemos fazer mais nada. O que Ellen White disse: era nessa hora que o Espírito Santo vinha sobre mim, eu era arrebatado em visão e uma explicação clara das passagens que estávamos estudando eram dadas a mim como instrução sobre como deveríamos trabalhar e ensinar com eficiência. Assim foi concedida a luz que nos ajudou a compreender as Escrituras a respeito de Cristo, sua missão e o seu sacerdócio. Cristologia, a missão de Cristo e o sacerdócio de Cristo, todas através do quê? Era nessa hora que eu era arrebatada em visão e uma explicação clara das passagens era dadas a Ellen White. Leandro Quadros, você é um mentiroso. Vou repetir mais uma vez. Leandro Quadros, você é um mentiroso. Benevolência, vamos falar sobre dízimo. Dízimo é a doutrina adventista, que chegaram a conclusões adventistas, conclusões bíblicas sobre o dízimo, não é adventismo. Vamos lá. Antes de 1858, os adventistas seguiam um modelo do Novo Testamento para ofertas voluntárias, usando 2 Coríntios 9:7. Depois, no entanto, como a arrecadação não era suficiente para sustentar o movimento, James White, Thiago White,
e J.N. Andrews organizaram um comitê para criar um sistema mais rígido de doações. Ellen White argumentou que, como os adventistas ainda observavam a lei do Antigo Testamento e o sábado, o dízimo também deveria ser obrigatório. Muitos membros resistiram à ideia, mas então o que aconteceu de novo, Leandro Quadros? O que aconteceu? Ellen White relatou uma série de visões nas quais Deus lhe ordenava a prática do dízimo, alertando que aqueles que não o fizessem estavam roubando a Deus e colocando sua salvação em risco. Eu não preciso nem falar isso. O Ailton de Oliveira disse: se você não der o dízimo, você está perdido. Sua salvação já era. Ok? Então, tá aí. Dependência de Ellen White para as doutrinas da Igreja Adventista. Tem mais. É que eu não quero que esse vídeo fique com 3 horas. Isso aqui é uma passagem rápida para você entender como Leandro Quadros é um mentiroso. Próximo. Vamos lá, mais Leandro Quadros. Fala mais um pouquinho pra gente. Então, nós não dependemos de Ellen White para crer essa visão bíblica, Ela né? pode estar errada? Explica, Ela né? pode estar errada? Explica, Ela né? pode estar errada? Explica, Ela né? pode estar errada? Nos Teologicamente, seus escritos? se esses escritos contradizerem a Bíblia, sim. Muito bem. Então vocês ouviram do Leandro Quadros que se Ellen White contradizer a Bíblia, ela está errada. Se ela está errada, como é que ela vai ser o espírito da profecia? Né? Então vamos lá. Exemplos básicos, gente. Exemplos básicos de primário, roda o berço. Coisa básica que seu filho adventista deve saber responder melhor do que Ellen White. Vamos lá. Adão foi enganado por Satanás? Ellen White diz que sim. Satanás, que é o pai da mentira, enganou Adão de maneira semelhante, dizendo-lhe que não precisava obedecer a Deus e que não morreria se transgredisse a lei. Satanás, que é o pai da mentira, enganou Adão. O que a Bíblia diz? Não. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado. Opa! Mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Está aqui. Primeira contradição. Primeiro erro da Bíblia. Primeira contradição da Bíblia. Isso é coisa básica. Não vou nem me aprofundar na questão teológica. Só na superfície. Só para vocês se divertirem com o básico. Ok? Mais uma. Quem falou com Caim? Ellen White disse que foi um anjo. Óbvio, né? Jesus é anjo, Deus é anjo. Todo mundo é anjo para o Adventismo. Por meio de um mensageiro angelical, a advertência divina foi transmitida. Se procederes bem, não serás aceito? Patriarcas e Profeta, página 74. A Bíblia, quem foi que falou com Caim? Foi o Senhor. Gênesis 4, 6 a 7. Então o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado é ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Está aqui a Bíblia. Quem falou com Caim foi o Senhor. Mais uma. Os humanos antediluvianos se acasalaram com animais e deram origens a novas espécies e raças subhumanas? Ellen White falou que sim. Mas se houve um pecado acima de todos os outros que exigiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o crime abominável da amalgamação do homem com os animais, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Então Ellen White está falando aqui que o ser humano praticou atos sexuais com animais, os animais tiveram filhos, esses filhos eram uma mutação de seres humanos com animais, e essas raças se transformaram numa coisa que desfigurou a criação de Deus. Aí por essa razão, veio o dilúvio. Segundo texto, a mais. Ellen White continua. Toda espécie de animal que Deus havia criado foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criou e que foram resultado da amalgamação foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amalgamação entre homens e animais, como pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. De homens! Olha a cabeça dessa falsa profetisa de Satanás, falando que seres humanos e animais geraram outras raças de animais e certas raças de homens. E nós sabemos exatamente de quem ela está falando. Ela está falando da raça negra. E é comprovado historicamente, através de Ellen White e de Uriah Smith, que ambos estavam falando dos negros. Ok? Mais um detalhe para você ficar bem afinado com as mentiras que o Leandro Quadros afirma para você, adventista. E o seu dízimo e a sua oferta financiam essa igreja,
financiam essa maluquice que você está vendo aqui na sua tela. Não existe nenhum pastor adventista que vai negar que Ellen White fez alguma coisa errada aqui. Ellen White estava sendo inspirada por Deus. Ellen White foi inspirada por Deus para falar um absurdo desse. Ok? Então, nós não dependemos de Ellen White para crer essa visão bíblica, Ela né? pode estar errada? Ela Pode estar errada? Ela pode estar errada? Ela pode estar errada? Teologicamente, nos seus escritos? Se esses escritos contradizerem a Bíblia, sim. Se esses escritos contradizerem a Bíblia, sim. Mais uma. Foi Deus ou um anjo que fechou a porta da Arca de Noé? Ellen White falou que foi um anjo. A multidão zombadora vê um anjo descendo do céu, revestido de um brilho como um relâmpago. Ele fecha aquela maciça porta externa, e então retorna ao céu. Um anjo fechou a porta. A Bíblia diz, o Senhor, Gênesis 7,16, os animais que entraram na arca, eram um macho e uma fêmea de cada espécie, como Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Próximo. Torre de Babel foi construída antes do dilúvio? A gente falou que sim. Esse sistema foi corrompido antes do dilúvio por aqueles que se separaram dos fiéis seguidores de Deus e se envolveram na construção da Torre de Babel. Torre de Babel antes do dilúvio. Torre de Babel antes do dilúvio. Bíblia não, Gênesis 9, 28. Começa falando depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance o céu para que possamos tornar o nosso nome famoso e não sejamos espalhados pela face da terra. E detalhe, ninguém construiu Torre de Babel para fugir de outro dilúvio, como diz Ellen White. Próxima, a Torre de Babel foi construída para escapar do dilúvio, acabei de falar. Um dos objetivos da construção da torre era garantir sua própria segurança caso outro dilúvio viesse. No caso, Ellen White está dizendo que sim, a Torre de Babel foi construída para escapar do dilúvio. Bíblia, não. Então disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos tornar o nosso nome famoso e não sejamos espalhados pela face da terra. Esse era o objetivo. Próximo. Sansão desobedeceu a Deus ao se casar com uma filisteia? Ellen White falou que sim. Ele estava se colocando em uma posição na qual não poderia cumprir o propósito que deveria ser realizado em sua vida. A esposa por quem Sansão havia transgredido o mandamento de Deus para obter mostrou-se traiçoeira para com o marido. A Bíblia falou que não. Mas Sansão disse ao seu pai, consiga essa para mim, ela me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião para confrontar os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. A Sansão e Dalila, segundo o que a palavra de Deus apresenta, foi um plano que veio do Senhor. O homem Jesus Cristo também era verdadeiramente Deus? Ellen White falou que não. O homem Cristo, Jesus, não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ellen White falou que não. A Bíblia diz que sim. Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, ou Pai eterno, e príncipe da paz. Mais um. Ao tentar Jesus, Satanás afirmou ser o anjo que salvou Isaac da morte certa. Ellen White falou que sim. Assim que o longo jejum de Cristo começou no deserto, Satanás estava presente com suas tentações. Ele tentou fazer Cristo acreditar que Deus não exigia que ele passasse pela abnegação e pelos sofrimentos que antecipava. Ele, Satanás, também afirmou que era o anjo que deteve a mão de Abraão quando a faca foi levantada para matar Isaac. Olha o diálogo que Ellen White viu entre Jesus e Satanás. A Bíblia nunca mencionou isso. Você pode ler a Bíblia de capa a capa e você não vai encontrar nenhuma evidência que valide essa afirmação. Mais uma. Quem escolheu Judas para ser um dos 12 discípulos? Daí Ellen White coloca 3 fórmulas, 3 razões, 3 formatos, né? Quem escolheu Judas para ser um dos 12 discípulos de Jesus? Olha as 3 possibilidades de Ellen White. Isso porque ela é profetisa, hein? Isso porque ela é profetisa mensageira de Deus. Imagina se ela não fosse. Ellen White disse, Jesus escolheu Judas. Quando Judas foi escolhido por nosso Senhor, seu caso não era sem esperança. Ellen White disse que foi os discípulos que escolheram. Os discípulos estavam ansiosos para que Judas se tornasse um deles. Eles o recomendaram a Jesus. Ellen White falou que Judas escolheu-se a si mesmo. Enquanto Jesus preparava os discípulos para a ordenação, um que não havia sido chamado insistiu para estar entre eles. Era Judas Iscariotes.
Tá aí, gente. Agora, quem escolheu Judas? Jesus escolheu Judas. Lucas 6,13 diz que Jesus, ao amanhecer, chamou seus discípulos. Está ali no final. E Judas Iscariotes, que veio ser o seu traidor. Quem escolheu? Escolheu 12 deles. Jesus escolheu. João 6, 70, 71. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi vocês, os 12? Horas, Jesus reafirmando que ele havia sido quem escolheu e selecionou os seus próprios discípulos. Mais uma. Jesus morreu para entrarmos num período probatório, para que nós pudéssemos entrar num período probatório, conhecido, obviamente, como juízo investigativo. A gente falou que sim, a morte entrou no mundo por causa da transgressão, mas Cristo deu a sua vida para que o homem tivesse uma oportunidade. Ele não morreu na cruz para abolir a lei de Deus, mas para assegurar ao homem uma segunda provação. Volto a dizer, segunda provação. Ou você pode colocar como um segundo período probatório, ou uma segunda fase de probabilidades de salvação. A salvação não estava certa na cruz. A salvação não estava garantida na cruz. Está aqui, Testemunhos para Ministros, página 134. A Bíblia diz que não. 2 Coríntios 6,2. Eu lhe digo, agora é o tempo favorável de Deus, agora é o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Coríntios, hein? Bem antes de 1844. Próximo. Os ossos de Jesus foram quebrados durante a crucificação? Vamos lá. Ellen White falou que sim. Quando estenderam Jesus na cruz e estavam prestes a prender suas mãos com os cruéis cravos nos braços de madeira, os discípulos levaram a mãe de Jesus para longe da cena, para que ela não ouvisse o quê? O estalar dos cravos ao serem cravados através dos ossos e músculos de suas tenras mãos e pés. Nenhum dos ossos foi quebrado. Nenhum dos ossos de Cristo foi quebrado. Ellen White falou que o cravo passou através dos ossos. Bíblia diz que não. João 19:36. Confirmação de que Jesus cumpriu essa profecia. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Nenhum foi quebrado. Volto ao ponto que o pastor Batista perguntou. Vamos ouvir mais uma vez? Então, nós não dependemos de Ellen White para crer essa visão bíblica. Ela né? pode estar errada. Explica, Ela né? pode estar errada. Explica, Ela né? pode estar errada. Explica, Ela né? pode estar errada. Teologicamente, nos seus escritos. se esses escritos contradizerem a Bíblia, sim. Se esses escritos contradizerem a Bíblia, sim. A expiação pelos pecados foi completada na cruz? Ellen White diz que não. Ela, em vez de Daniel 8,14 referir-se à purificação da terra, ficou claro que apontava para a obra final do sumo sacerdote no céu, para o término da expiação e para a preparação do povo para suportar o dia da sua vinda. Término da expiação. A Bíblia diz que sim, Hebreus 10:12. Todavia, depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, Cristo assentou-se à direita de Deus e daí em diante espera até que os seus inimigos sejam submetidos a seus pés. Porque por meio de um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por último, mais um. O sangue de Cristo cancela pecados no momento da conversão ou apenas na expiação final? Pergunta. Ellen White falou que não. Não cancela pecados. O sangue de Cristo não cancela pecados de ninguém. O sangue de Cristo, embora devesse libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não deveria cancelar o pecado. Ele permanecerá no santuário até a expiação final. Que a Bíblia fala, sim, Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça, as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. Para terminar, vou deixar aqui só mais um trechinho do vídeo para vocês entenderem como a mentira se expande dentro do contexto adventista. Vai lá, mais um. Eu creio que ela é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada, ela não pode estar errada. E doutrinariamente ela não está errada. Nossa, Né? Que me parece que isso influencia muito a leitura de Lucas 16. Os escritos de Calvino não influenciam os calvinistas? Mas eles não têm o poder de inspiração. Eu conheço muitos calvinistas, por exemplo, que discordam de aspectos tanto do ensino de Calvino quanto
da própria Confissão de Westminster em alguns temas. Né? Ninguém trata Aqui tem Calvino como inspirado por Deus. Aqui tem certo? Eu aprecio muito Calvino, admiro a teologia de Calvino, aprendo demais com Calvino, mas eu não trato Calvino como uma luz menor que vai me dar a chave para entender o texto Aí é bíblico. uma coisa... E isso é uma questão óbvia. Essa é uma questão óbvia. Agora, Calvino, Wesley, todos os outros, então agora eles são profetas não canônicos, inspirados e representam a palavra de Deus para a igreja, são infalíveis e irreparáveis. Basicamente é isso. É um absurdo. Agora, para terminar essa última parte, mais uma vez, Leandro quase mentindo na sua cara, sendo que ele sabe do que é votado dentro da Conferência Geral. E com isso eu termino esse vídeo para que você, mais uma vez, desperta, de uma vez por todas. Olha a mentira, na frente das câmeras. Agora, como é que a igreja adventista pode ser representada por um indivíduo desse? A nossa compreensão de Ellen White como luz menor não é para ela servir de intérprete da Bíblia. A nossa compreensão de Ellen White como luz menor não é para ela servir de intérprete da Bíblia. Não é para ela servir de intérprete da Bíblia. Por exemplo, ela mesma diz no livro Primeiros Escritos, página 7 e 8, é o seguinte: recomendo buscar o leitor a Bíblia como única regra de fé e prática. E oferecem um guia inspirado para as passagens bíblicas. Protegem a igreja de todos os ventos de doutrina e oferecem um guia inspirado para as passagens bíblicas, sem esgotar seu significado ou impedir estudos posteriores. Eles também nos ajudam a superar a tendência humana de aceitar da Bíblia o que gostamos e distorcer ou desconsiderar o que não gostamos. O que falta mais para você despertar? O que falta mais para você despertar e perceber que você está sendo enganado nessa organização? Enganado de uma vez por todas. Enganado. Você, sua esposa, seus filhos, enganados. Vocês estão sendo feitos literalmente de idiotas dentro dessa igreja. Uma falsa profetisa que tem sobre vocês o controle interpretativo, a chave hermenêutica do Adventismo é Ellen White. Isso não tem como negar. Até o dia que eles, de uma vez por todas, retirem Ellen White da equação e revisem isso e se transformem numa igreja voltada para Cristo exclusivamente, Jesus Cristo. Se vê no próximo. Um abraço.